Noite, vocês estão bem? Que bom, né? Tá amarrado, você tá ruim, né? Ô, irmão, faz muito tempo que eu não prego aqui, eu nem sei mais fazer esse negócio, cara. Eu não lembro como é que faz esse treco. Às vezes, na verdade, é até bom eu não saber, né? Bom que a gente depende um pouco mais do Senhor. Eu vou te dizer, graças a Deus que a gente vai lá pra cima semana que vem, mano. Porque esse palco aqui, ele tá pior que madeira, irmão. Ele tá terrível esse negócio aqui, cara. Tá um campo minado. Se a gente chamasse... Sei porque você me chamou. Você chamou magrinho, né? Porque se você chamasse alguém mais pesado, o palco não ia aguentar. Bom, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 8, por favor. Irmão, você que é visitante aí, você está chegando hoje, você está vendo um monte de fio pendurado, essas coisas, essa não é a igreja do Homem-Aranha, tá? Tá tudo pendurado aqui, daqui a pouco a gente vai para Jerusalém do Alto mesmo, em nome de Jesus, tá? Nada mais, nem data show tem, irmão. Por que na minha vez de pregar não tem data show, né? Não que eu fosse usar, eu não iria usar mesmo. Só que por que não tem logo na minha vez? Isso é uma perseguição com a minha pessoa, cara. Não tem, tá só os fios pendurados aqui. Nem retorno eu tenho, não me escuto. Mas vamos lá, tá igual como a igreja começou, né? Nem som vocês tinham. Por isso vocês colocaram essa daqui, né? Para lembrar bem o início do negócio. Deuteronômio 8, versículo 1 em diante. Diz assim, ó. Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois o sustentou com um maná que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, que em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, de tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras, figueiras, romãzeiras, azeite, oliva e mel. Terra onde não faltará pão e aonde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e aonde vocês poderão extrair cobre das colinas. Até aqui. Coloca a mão no seu coração comigo. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Senhor, pela nossa vida, Deus, pela possibilidade que a gente tem, Senhor, de te buscar, Senhor, de te adorar, Pai. E, Senhor, assim como a gente leu aqui também nessa passagem, Senhor, um dia o Senhor nos resgatou do Egito, Senhor. E, Senhor, aqui existem várias pessoas, Deus, em fases diferentes até na fé, Deus. Uns estão passando por um deserto, Senhor. Outros já estão no final dele, outros foram acabados de ser resgatados do Egito, Senhor. Mas, Senhor, eu peço que o mesmo Deus, Senhor, que operou todas essas coisas com o povo de Israel, Senhor, esteja manifestando o seu poder aqui, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor, que foi o Deus quem conduziu o povo no deserto, Senhor, conduz a vida de cada um aqui, de cada família, Pai. Desde o mais novo até o mais velho, até o mais novo em idade e na fé, e até o mais velho na fé e em idade cronológica também, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor Jesus, que a gente viva conforme esse texto disse também, Senhor, de que quando entrarmos nessa terra a gente não se esqueça do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, eu estou lendo essa passagem, mas por favor, pelo amor de Deus, não acho que eu estou dizendo que o templo de cima é a nossa Canaã, tá? Porque não é a nossa Canaã. O templo de cima é só o templo de cima. Mas o que eu quero trazer para a gente hoje é, de fato, se pergunte. Eu quero até jogar essa pergunta para quem está aqui desde o começo. Vocês se lembram de quando Deus chamou vocês? De como o Senhor os sustentou no deserto? De todas as vezes que vocês achavam que não iria dar certo e no final deu certo, porque o Senhor estava com o seu povo e ainda está com o seu povo. O que eu quero que a gente frise nessa noite é que não é numa estrutura em algo físico, mas é quem nos guia no deserto. Todo mundo aqui passa por um deserto. Você tem o seu Egito, não tem? Só você e Deus sabe de onde Ele te arrancou. Só você e o Senhor sabem de fato as intenções do seu coração. Aqueles pecados mais obscuros que você tinha, que você não tem nem coragem de contar para o seu pai. Nem coragem de contar para o seu pastor. Às vezes você não tem nem coragem de contar para Deus, mas Deus sabe que está lá dentro. E Ele te arrancou desse Egito. E esse mesmo Deus que te arrancou do Egito, Ele é capaz de te guiar durante o deserto. Só que nós temos às vezes uma visão de deserto terrível. Virou jargão no meio do crente, né? Irmão, tô passando uma prova. Tô no deserto. O diabo se levantou. Meu amigo, você já parou para reparar de que no deserto o sapato crescia no pé? De que a comida caía do céu? De que a água saía da pedra? Você acordava de manhã cedo, eles, né? Acordavam de manhã cedo, a comida estava ali, a proporção exata para aquele dia. Eles tinham uma visão que é a mesma visão de que Salmo 24 traz para a gente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que no original essa passagem é um pouquinho diferente. Ela diz assim, ó, Senhor, o meu pastor, de nada tenho falta. A conotação ela é bem diferente, né? Porque quando a gente lê nada me faltará numa versão atual, dá a intenção de que eu terei tudo. Só que quando a gente lê ela no original, dá o entendimento de que eu sou suprido. Eu não tenho falta de outras coisas. Eu sou completo. No Senhor eu sou cuidado. E aí a interpretação muda totalmente. E esse povo, quando eles entram ali naquela terra, não é só apenas coisas e tudo vai dar bom. O Senhor diz assim, ó, vocês não sentirão falta de nada. Porque, irmão, se a gente atrelar isso a coisas, a gente é um eterno insatisfeito, irmão. Você conquista uma coisa, você quer outra. Você anda de 1.0, você está almejando 2.0, daqui a pouco você vê o Camaro passando, meu Deus, é 5.0, irmão. Se eu tiver um desse, eu nem ligo para o preço da gasolina, irmão. E vai andando, você está sempre almejando algo do outro. Só que quando você, é diferente quando você entende, Senhor, o meu pastor. Se o Senhor é o pastor, Ele cuida da sua ovelha. A sua ovelha não sente falta. Porque Ele está zelando e cuidando dela. E eu queria te perguntar, você se lembra quando o Senhor te tirou do Egito? Você lembra de verdade, você era novinho? Novo na fé? Ou em idade também, alguns aqui? Você não queria mais nada. Você só queria o quê? Viver para Jesus. Você só queria Jesus, cara. Você não almejava grandes coisas. Você era tipo um Davi, você só queria cuidar de meia dúzia das ovelhas do seu pai. Você não tinha grandes planos. Você virava e falava como Pedro, Senhor, eu morro no teu lugar. Eu vou para a cruz no teu lugar se for possível. Por quê? Porque eu te amo, eu vou contigo até o final. Aí foi passando, aí você diz, não sei, né? Às vezes, sabe, Jesus, tem família. Aí a gente vai criando os planos e o problema é o Senhor, não, o problema é os nossos planos. Que às vezes Deus não nos deu. A gente deu eles para Deus, a gente diz, Senhor, eu estou orando por isso, eu vou jejuar por isso, se o Senhor não me der. É os nossos planos e às vezes a gente até espiritualiza eles, né, de uma coisa bem assim. É meu desejo, eu pensei, não, o Senhor me deu porque aonde a planta do meu pé tiver, é meu. Esses dias eu pisei numa BMW para ver se ela vinha para mim. Brincadeira. E aí a gente espiritualiza um negócio que o Senhor diz, meu amigo, se você continuar atrelando felicidade, bênção de Deus,
a coisas, as cidades que você entra, a Canaã que você entra, você está pego. Você está pego. Você se lembra de você no início da caminhada? E quando Deus te deu um chamado? Quando o Senhor te deu um propósito? Você olhava para dentro de você e falava assim, eu não sei se vai dar certo, mas eu quero viver esse negócio. Você fazia a conta não fechava. Você dizia, Jesus, não tenho nem capacidade para alcançar esse negócio. Eu não tenho capacidade técnica de fazer esse treco. Imagina você ser chamado para ser pastor. Aí você já pensa, qual é a primeira coisa? Vou ter que pregar todo domingo, Deus me livre. Mensagem para um povo toda semana. Fora, às vezes tem culto no meio da semana, você vai ter que pregar. E você pensa, Jesus, a Bíblia é pequena para pregar tudo esse negócio. Você não se acha nem capaz de fazer um negócio desse. Aí você pensa, você escuta às vezes uns irmãos que pregam no grego, no hebraico, no aramaico, no mosaico, no tudo. Aí você pensa, meu Deus, nem o português eu falo direito. Eu confundo C cedilha com S, coloco o Z onde não tem. Mas o Senhor chamou... a minha Bíblia ela é metade aqui, ó, em português, ela é metade em inglês. Eu leio? Não. Eu sei? Muito menos. Mas eu tenho. Um dia o Senhor vai abrir o meu entendimento e eu vou aprender esse negócio. Para de ficar brincando aí, gente. Você não sabia, né? Só que você tinha uma coisa no seu coração. O Senhor me resgatou e eu não quero voltar mais para lá. Você só queria olhar para Jesus. E aí você saiu do Egito, você entrou aonde agora? No deserto. Deserto tem que sair da nossa mente, gente, que é uma coisa do diabo. A gente fica dando crédito pro diabo, onde ele não tem. Sabe, ele foi vencido na cruz. E se você já tem a cruz no seu coração, quem é o diabo perto de quem te ganhou na cruz? De verdade. Se o Senhor te chamou, você acha mesmo que ele vai fazer o quê? Te largar no meio do caminho? Jonathan Edwards dizia assim, eu já li a Bíblia inúmeras vezes e eu não vi, de Gênesis a Apocalipse, um homem que depositou toda a sua fé em Deus e Deus o abandonou. Não encontrei uma mulher que colocou toda a sua confiança em Deus e Deus se esqueceu dela. Mas às vezes nós nos esquecemos dele. A gente até atrela Deus estar conosco quando coisas dão certo. Imagina Paulo. Você já leu a carta de Timóteo? Aquele homem ali, meu amigo, se ele tivesse na teologia da prosperidade, ele estava pego. Ele era um endemoniado. O maior missionário da Bíblia termina a sua vida como? Preso numa masmorra, esperando a morte, passando frio, não tinha um bem no nome, nem uma carroça tinha no nome dele, perseguido, abandonado, traído, implorando para que Timóteo levasse para ele o que é uma capa. Não tinha nada, cara. Não tinha nada. O maior missionário da Bíblia não tinha nada para se orgulhar. Mas é com esse cara que a gente aprende, se eu for me gloriar em alguma coisa, me gloriarei no Senhor. Vamos lá no versículo 3 rapidinho. Diz assim, né? Eu vou ler o 2 também. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos para humilhá-los, para pô-los à prova, para te enriquecer, te fazer prosperar e famoso. Não, né? Humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer o quê? As intenções do seu coração, se iriam o quê? Obedecer os seus mandamentos ou não. Versículo 3, assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Ponto. Aí ele continua agora. Só que depois ele te sustentou com maná, que nem os seus antepassados conheciam, para mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando a gente está passando por momentos difíceis, às vezes, no nosso deserto, eu tenho o meu, você tem o seu, cada um tem o seu, a gente acha que isso é plena obra do capeta. E aí aqui está dizendo, você se escandaliza quando lê o texto, né? Diz assim, o Senhor te guiou ao deserto para quê? Para humilhá-los, pô-los à prova, para saber o quê?
as intenções que estavam no seu coração. Aí eu piro a cabeça, porque eu penso, como que Deus, sendo onisciente, que isso é um dos atributos dele para que ele seja Deus, precisa saber as intenções do meu coração? Esse cara não sabe. Meu amigo, quem não sabe é nós. A intenção do nosso próprio coração. A gente às vezes precisa ser colocado à prova para quê? Para que ela venha para fora. O povo de Israel estava saindo, acabaram de sair escravos do Egito, opressão de Faraó. Lá eles adoravam outros deuses no Egito e tal, tudo. Por isso das pragas, cada praga representa a soberania de Deus sobre um certo Deus que era adorado no Egito. E daí eles foram libertos da opressão do Faraó. Porque a Bíblia diz, Deus ouviu o clamor do seu povo. E então Deus vai lá e arranca o povo de lá. Primeira fome que dá. Ô Moisés, mas tu também arrancou nós de lá. Lá a gente tinha cebola, amassava barro. Pelo menos a refeição do dia a gente tinha. Tu trouxe nós para cá para nós passar fome? Já começou a murmuração, cara. Aí passa mais para frente, Deus vai, supre o povo, alimenta eles. Aí chega, ô Moisés, nós estamos com sede. Você trouxe a gente para cá para a gente passar sede? No deserto? Aí Moisés vai lá, fala com Deus, Deus vem e supre de novo. Deus vem e supre de novo. Mas pense no povo reclamando no deserto. A gente se identifica muitas vezes, não se identifica com esse povo aí mesmo. Só que o que faltava também era entender o propósito do Senhor. É que eles deixassem aquilo tudo, que eles se tornassem o povo de Deus ainda. Para adorar apenas o Senhor, eles estavam sendo conduzidos a uma boa coisa. Meu amigo, você vai ir para Canaã celestial. Você tem a salvação em Cristo Jesus. Você vai morar eternamente com Deus. Aonde você não vai nem precisar plantar, você bota a mão e colhe do pé direto. A Bíblia diz que não haverá dor, não haverá pecado, não haverá coisa ruim, de que será tudo com Deus eternamente. E aí a gente vai muitas vezes e estamos murmurando nessa peregrinação do deserto. Nossa vida é de Deus, correto? Certamente. Por que a gente acha que às vezes Ele tirou a mão em alguns processos da nossa vida? A nossa vida é dele. A nossa vida é toda dele. Mas às vezes a nossa cabecinha, a gente acha que Deus é um velhinho com um porrete na mão esperando a gente errar ou atrasar o dízimo para ir lá e bater na nossa família. Irmão, que pai é esse, cara? Que pai é esse que iria te abandonar? Que relação é essa? Que visão religiosa nós temos desse Deus ainda? De que a gente acha que se hoje eu não tenho é porque Ele me abandonou? O povo de Deus estava no processo de peregrinação para a terra prometida. Êxodo capítulo 3, Deus chama Moisés para libertar Israel das mãos de Faraó, porque eles eram escravos. Êxodo 5, do 1 ao 9, Faraó aumenta a carga de trabalho, para que eles não fiquem o quê? Ociosos. Quando Moisés chega diante de Faraó e pede para libertar o povo, aí Faraó ele dá um decreto para os seus oficiais. Ele diz assim, esse povo ele é muito preguiçoso, ele está muito ocioso, está sem trabalhar. E ele já trabalhava um monte, né? Aí antes os egípcios, eles forneciam certos materiais para que os israelitas eles fizessem os tijolos. E daí beleza. Aí Faraó faz o quê? Não, vamos terceirizar nada. Agora a gente vai contratar a empreiteira dos caras tudo. Eles vão buscar o material e vão dar o tijolo. Só que a gente não vai aumentar o prazo. Tem que entregar no mesmo prazo a mesma quantidade. E aí ele começou a fazer o quê? Bota trabalho no povo. Porque eles estão querendo adorar a Deus. Meu irmão, você já parou para pensar que excesso de coisa, de que tudo na correria, tudo para ontem, é uma estratégia também do diabo de distrair o povo de Deus? Já reparou que excesso de trabalho, excesso eu estou falando, não estou falando trabalho, estou falando excesso de trabalho, muitas vezes nos rouba da adoração? Por quê? Porque quando tu chega, tu já está cansado, sem tempo, não tem concentração, nem coração para adorar a Deus.
Mas na nossa cabeça, principalmente agora, nesse século que a gente vive, estar na correria é status de ser importante. E se você não está na correria, tu é um vagabundo. Assim, não, mas também, né? Encostado. Por quê? Porque você não está... Por quê? Porque naquele momento você está ocioso. Aí a gente pega um dos séculos que mais tem o quê? Crise de ansiedade. Crise de identidade. Em escola vocês encontram esse negócio. Por quê? Porque tá adolescente tudo se comparando um com o outro. Porque tu abre a internet aqui, tem um menino de 17 anos, 16 anos. Ah, fiz 1 milhão com 15. Aí você começa a se comparar. Aí compara com um, compara com outro. E daí, não, eu tenho que fazer, e para Deus a gente não tem tempo. Uma das estratégias de Satanás é nos entupir de tarefa também. O trabalho é necessário, mas ele não pode nos roubar da adoração. Ele não pode nos roubar da adoração. Você já reparou que às vezes o excesso do trabalho nos rouba até da nossa família? Não é? E principalmente quando é homem. Porque na nossa cabecinha eu tenho que fazer. Eu tenho que dar conta. Eu tenho que tudo. E a gente esquece de quem nos chamou. A gente esquece que todo dia que você sai para trabalhar, para ir lá guerrear, o Senhor, Ele precisa estar contigo. E de que às vezes a gente sai e esquece desse cara. De que nos tirou do Egito, de que quer nos sustentar. E a gente ora para que nunca mais a gente volte para quê? Para esse deserto. Porque a gente tem uma visão de deserto horrível. Do capítulo 7 de Êxodo ao 11 nós temos as pragas, mas no final tem uma instrução. Que aí é a parte onde eles fazem a Páscoa. Onde o cordeiro pascual eles precisam sacrificar, né? E aí eles passam nos umbrais das portas. E aí quando o anjo da morte passa na casa que tem aquilo, ele não tem autoridade, né? E aí então o Senhor livra o seu povo. Irmão, a adoração ela precisa de instrução. Aonde a gente encontra instrução na vida espiritual? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Nós fomos libertos do Egito, correto? Fomos, não fomos? Libertos do Egito. Aí a gente passa pelo deserto, a gente tem uma peregrinação, aí a gente vai e chega no Sinai. O que tem no Sinai? Instrução. A gente tem então libertação, peregrinação, onde Deus também sustenta o seu povo, onde eles não tinham instrução, mas mesmo assim Deus está sustentando eles, só que chega no Sinai onde eles recebem o quê? Instrução. Se a gente não se basear na instrução, na palavra, na Bíblia, a gente perece. Nós vamos perecer quando? Assim que entrar na Canaã. A gente ora para a prova passar, não ora? Aí ela passa. Aí a gente não tem instrução agora. E a gente faz o quê? Aí entra num ciclo sem fim. Por quê? Porque nossas decisões, tomadas de decisões, muitas vezes são erradas porque não são pautadas nas Escrituras. E como eu digo, a gente sempre espiritualiza o negócio. A gente diz, não, é porque Deus está pesando a mão. Não, irmão, a gente que muitas vezes decidiu errado porque não leu a Bíblia mesmo. Porque não lemos a palavra de Deus. O povo no deserto não conseguia deixar de ser escravo. Ali no Egito, quer dizer, né? Eles não conseguiam deixar de ser escravos. Por mais que eles quisessem sair, eles não conseguiam sair das mãos de Faraó. Em Êxodo 12:51 diz um negócio que fala bem assim, ó, Deus tirou em apenas um só dia seus soldados do Egito. Meu amigo, se não fosse Deus, se não fosse Cristo, ainda estaríamos escravos. Ainda estaríamos escravos. Porque é Ele quem nos guia, é Ele quem nos liberta. Nenhum dos deuses do Egito conseguiu atender aquele povo. Nenhum daqueles deuses conseguia isso. E aí Deus vai e lança uma praga representando cada deus e a soberania dele sobre todos. E em um dia, Deus vai lá e arranca o povo das mãos de Faraó. Deus então fez de repente? Você já reparou que leva muito tempo para Deus fazer de repente? Não, mas Deus pode hoje, óbvio que Ele pode hoje, mas já reparou que às vezes demora tempo para Deus fazer hoje?
E sabe uma coisa que muito provavelmente ficou na cabeça daquele povo? Cara, e um dia Deus arrancou a gente daqui. A nossa casa, a gente obedeceu a instrução dele. E nós fomos guardados e poupados. Ele nos protegeu e agora vai nos guiar. Certamente é esse Deus que a gente deve adorar. Só que tem um probleminha. Ao decorrer da história, o povo se perde. E aí quando eles entram em Canaã, ali com Josué, tem um problema. Qual que é o problema? A geração que nasce em Canaã já não conhecia mais a Deus. Já era idólatra. Já adoravam outros deuses. Já começaram errado, cara. E qual que era a instrução que a gente leu lá em Deuteronômio 8? De que quando vocês entrarem nessa terra, não se esqueçam do Senhor, o seu Deus. Aí no versículo 19, mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos por não obedecerem o Senhor. O negócio, gente, não é o entrar no Canaã. O negócio não é a gente orar para que a terra venha. O negócio é a gente obedecer. O Senhor te chamou, não chamou? Eu tenho certeza que Ele colocou um propósito na sua vida. Eu não tenho dúvidas disso. Nós precisamos obedecê-lo. Aonde a gente vai aprender a obedecê-lo? Na nossa instrução diária. Por favor, não vamos esperar o Moisés descer do monte com uma palavra para a gente. Não vamos. Sabe por quê? Porque Moisés descia do monte, o monte estava pegando fogo, não estava? Clangor de buzinas, trovão, relâmpago, tinha tudo, fumaça. A Bíblia diz que Moisés entrava em densas trevas com Deus, de tanta fumaça que tinha. E aí, quando ele descia do monte, o rosto dele brilhava. Aí o povo tinha certeza que ele tinha estado com Deus. Aí ele voltava, respondia as perguntas das pessoas, só que tinha um probleminha nisso. A glória desvanecia. Aquele brilho passava, e aí Moisés fazia o quê? Colocava um véu no rosto. Por quê? Porque a glória passou. Aí Paulo vai dizer, quanto mais nós que somos superiores a Moisés. Meu irmão, o homem tem que estar muito em Deus para dizer nós somos superiores a Moisés. Não, ele tem que ser muito de Deus para falar um negócio desse. Porque ele diz assim, ó, se era grande a glória daquilo que desvanecia, muito maior será a glória daquele que permanece. Ele está dizendo que antes o Moisés subia no monte, ficava com Deus, a face brilhava, ele ia, tinha direção. Hoje você tem o Espírito Santo dentro de você 24 horas. Hoje você tem o Deus vivo, o mesmo, aquele que desceu no Sinai, mora dentro de você. Deseja abençoar a sua casa, deseja ser o dono da sua casa. E por que que nós deixamos isso desvanecer e se passar e almejamos quando vem alguém cheio da glória de Deus aqui? Quanto maior será a glória daquele que permanece. Mas como nós vamos permanecer sem saber da instrução? Já fomos libertos do Egito, mas muitas vezes nós mesmos voltamos a ser escravos. Em Gálatas 4, Paulo explica sobre a lei e a graça. Do versículo 8 até o 11. Deixa eu abrir aqui com vocês. Abre aí comigo. Gálatas capítulo 4. Ele diz, antes, quando vocês não conheciam Deus, estavam na ignorância, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Dos ídolos, né? Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares? Fracos e sem poder. Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos, por exemplo, festas das luas novas, essas coisas que o povo fazia antigamente, né?
Temo que os meus esforços por vocês tenham sido em vão, inúteis. Gente, se nós formos libertos, por que a gente volta a ser escravo? De novo. No 5, no versículo 7, ele diz assim, ó: vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Aí ele diz aqui, no 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ah, Edu, é só um fermentinho, não tem problema. Edu, é só uma murmuraçãozinha no deserto, não tem problema. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós corremos bem. O que nos impediu de correr? Eu tenho certeza que você, no início da sua conversão, você amava tanto Jesus. Eu tenho plena certeza disso. Só que aí com o tempo, muitas vezes a gente, o quê? A gente diz uma coisa, né? Não, mas é que era o primeiro amor, né? Meu amigo, tá amarrado um negócio desse? Continue amando Jesus todos os dias. Ali o primeiro não é que depois tem que vir outros. Tá louco? Quantos amores a gente vai ter? Vai ter 3, 4, 10 amores. Quem viveu mais tem mais amor. Ali o primeiro é de prioridade. É de que Deus deve ser o primeiro. Nós amávamos tanto Jesus. Aí a gente diz que a gente amadureceu e agora... Não, irmão, a gente esfriou mesmo. A gente deixou de amar. A gente já leu 5, 6, 10 vezes a Bíblia e aí a gente diz, essa passagem eu já sei, mano. Não, isso daqui no grego quer dizer aquele negócio. Não, porque eu abri a Septuaginta esses dias, aí a gente não tem humildade para ouvir um outro irmão. Aí a gente diz, não, é porque eu amadureci. Não, é porque o nosso coração se enrijeceu mesmo. Quer fazer um teste? Quando você pegar férias, quando você for viajar, se você conseguir passar todo esse tempo sem lembrar de Deus, sem ouvir uma pregação, sem abrir a sua Bíblia, muito provavelmente você esfriou mesmo. Mas se você não aguentar, se você não conseguir, se você sentir falta dele, se você desejar ouvir alguma coisinha dele, tenho certeza que você ainda está o amando. Como a gente consegue viajar e esquecer de Deus? Como a gente consegue bolar os nossos planos e se esquecer dele? Não vamos fazer uma obra, meu amigo, se Deus não estiver com a gente. Nós estava pego mesmo, porque tem umas coisas lá em cima que só Deus na causa. Só na revelação a gente resolveu lá em cima, irmão. 1 Crônicas, capítulo 17. Não precisa abrir não, tá? 1 Crônicas, capítulo 17. Davi, ele chama Natã e ele vai conversar com Natã. Aí ele diz assim, Davi está no fim da vida já está velho. E aí ele diz assim, Natã, eu tive uma ideia. Natã, a minha ideia é top. Eu vou construir uma casa para Deus. Eu sou idoso, ele diz, e eu já moro num palácio de cedro. Meu amigo, cedro é caro até hoje. Você imagina um palácio de cedro. Eu moro num palácio de cedro. E o meu Deus habita numa tenda velha. Eu vou construir uma casa digna para ele. Aí Natã diz assim, faz o que está no seu coração, tu é um homem de Deus. Meu amigo, mas não é só porque tu é um homem de Deus que tudo que der na telha a gente pode sair fazendo. Aí Natã sai e Davi, ele sai também, né? E aí Deus aparece para Natã e diz assim, fala para ele, volta lá. Fala para ele que não vai construir esse negócio. Ele pode juntar o material, tudo assim, mas ele não vai construir. Ele é um homem de guerra, assim, tudo, mas quem vai construir é o seu filho. Eu vou dar a planta, as medidas certinho. E tudo bonitinho, mas quem vai fazer é o filho dele, tá? Isso eu consigo aprender duas coisas. Primeiro, por mais que ele fosse velho, ele ainda queria muito fazer algo para Deus. Eu não quero chegar na minha velhice desanimado de trabalhar para Jesus. De verdade, cara, Deus me livre um negócio desse. Eu oro contra isso na minha vida. Eu quero ser um velhinho que vem no culto de jovem. Eu quero ser um velhinho que ama Jesus, cara. Deus me livre de ser um velhinho chato, cara. Ranzido, culto de novo, não, tá amarrado, aí anda assim.
Eu disse, eu vou ver online, que agora é tudo digital. Não, irmão, eu vou lá. E duas coisas eu aprendo com isso. Primeira, ele era velho, mas o seu coração ainda era o mesmo de quando ele era novo. Era o mesmo coração de que Deus encontrou naquele menino, franzino, ruivinho, estilingue no peito. Não tinha muito o que fazer da vida atrás das malhadas do pai, cuidando de meia dúzia de ovelha, que só queria uma coisa, amar a Deus. Eu oro para que quando a gente chegar na velhice, alguns já chegaram, né? Deus encontre esse coração na gente. De que você ame ser guiado por Deus. Esse deserto, meu amigo, ele não é algo do diabo, não. Fica tranquilo. Deus está na mão desse deserto. E quando a gente chegar na nossa Canaã, que graças a Deus nós vamos chegar juntos, espero eu, né? A gente seja, sim, muito completo em Deus. A gente seja pleno em Deus. Porque lá nós não vamos sentir falta de nada. E outra coisa que eu aprendo com isso é de que Deus deu a instrução ao pai, ao mais velho, e só que o mais novo fez. Primeiro, as coisas de Deus é feito do modo de Deus. Quando Deus foi construir um tabernáculo, ele deu o quê? Uma planta, a medida é essa, a madeira é aquela. Não, e se eu usar aquela? Não, é essa. Faz com essa. Aqui você coloca de ouro, aqui você coloca o negócio, tem que ser isso em cima daquilo, a Arca da Aliança vem aqui, bonitinho, bota um querubim aqui, outro ali. Não, mas se eu quiser, assim fica mais bonito, Deus. Não, bota ali, miserável. As coisas de Deus são feitas do modo de Deus. Só que hoje nós já entramos na esfera Deus, estamos na fé, certo? Não podemos fazer a coisa da nossa forma. Só que do como que eu encontro então a instrução para fazer do modo de Deus? Só lendo a palavra. Medite nela dia e noite. Eu não posso te garantir muita coisa, mas se você fizer isso, eu tenho certeza, isso eu posso te garantir, que a sua vida vai ser transformada. Se tem uma pessoa que deposita a sua fé nas Escrituras, a sua vida é transformada. Você vai ver Deus agindo na sua vida. Traz essa realidade para a sua família. Às vezes a gente é dividido até em casa, gente. Às vezes a gente vai e ora sozinho, você tem que orar sozinho, ora sozinho mesmo, tá? É importante. Ter seu tempo a sós com Deus. Mas pega a sua esposa e ora também, cara. Eu disse isso esses dias num culto de homens aqui. Eu falei assim, eu não tenho base bíblica para isso. Mas eu acho que quando você ora com a esposa, Deus ouve mais. Eu acho, tá? Assim, é só uma intuição minha. Cara, é algo sobrenatural, cara. Meu amigo, chega em casa, traz essa realidade para sua família. É possível viver isso. É possível. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto, te sustenta na sua casa. O mesmo que fez maravilhas no passado, é o Deus de hoje, que faz maravilhas hoje. Gente, já teve dia que eu acordei e eu não sabia como que eu ia resolver os meus problemas. No final do dia, estava sobrando problema. Não, brincadeira. Tinha sido tudo resolvido, cara. E no início do dia, coloquei tudo diante do Senhor e disse, Senhor, eu não fui negligente com o recurso que o Senhor me deu. Senhor, não administrei mal as suas coisas. Estou fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer. Estou buscando você, mas Senhor, de verdade, eu preciso de um milagre. E eu tenho certeza que esse dia, se não chegou, vai chegar na tua vida. Que você administrou bem os seus recursos, que você fez tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, de que você está lendo a Bíblia, você está fazendo o seu devocional. Mas, cara, aconteceu alguma coisa? E aí você tem que virar para Deus e pedir, Senhor, eu preciso da tua mão. Agora não dá mais. Fugiu, não tem estratégia, não tem jeito, não dá para eu sair disso daqui. Você precisa da mão de Deus, porque foi Ele que te arrancou do Egito. É Ele que vai te sustentar durante toda a peregrinação do deserto. Deus me livre a gente sair do deserto e se esquecer dele. Infelizmente é uma das coisas que mais acontece com o crente, né? A gente canta, quem me viu passar na prova e não me ajuda. Não ri não, que eu sei que você cantou essa música quando lançou. Não fez. A velha guarda eu sei que cantou essa música. Não vem não. Aí vocês leram ela e falaram, ué, tem alguma coisa errada. Que é isso aqui, macho? Tá errado. Aí às vezes a gente canta, quem me viu passar na prova não me ajudou, né? E
Até essa parte tu pode contar, só que a próxima tem que ser diferente, deve ser, e não me ajudou, quando eu chegar na bênção, ele vai ter a misericórdia que me negou. Ele vai sentar na mesa comigo. Vamos reescrever. Dani, cadê a Dani? A Dani faz música boa. Ei, sabe por quê? Agora de verdade, a gente tem pouco tempo, porque agora o culto começa cedo, tem que acabar cedo. Lembra do José? O do Egito, não o da Maria. O José do Egito, ele foi... O que aconteceu com ele? Os irmãos venderam esse cara como escravo. Foi trabalhar na casa de Potifar, foi preso. Mulher tramou pra cima dele, foi preso ainda. Aí ele era sei lá, queria preservar a imagem dela, tal, tudo. Falou, não, beleza, eu vou. Assumiu a bronca, foi preso. Aí depois ele volta, ele é administrador do Egito. Imagina tu, administrador da maior potência econômica mundial. Você ia dizer, meu amigo, eu sou CEO. Quem me viu passar na prova? Ah, agora, filho, vou passar... Que película em vidro? Eu vou passar com vidro sem película, para todo mundo me ver lá dentro. Só que José, quando seus irmãos, eles vão lá com ele buscar comida, porque eles não tinham mais comida agora. Quem botou ele na prova agora não tinha comida. Não tinha como se sustentar. Você sabe o que José faz? A Bíblia diz que ele vê seus irmãos e o seu pai. Ele os recebe. A Bíblia diz que ele se retira. Ele chora. E quando ele volta, ele senta na mesa e come com eles. E preparou um banquete, verdade. Está lendo a Bíblia. Ainda bem que aquele homem era um homem de Deus. Porque por causa que um homem de Deus obedeceu o Senhor, ele conseguiu sustentar vários. Ele foi provisão para muita gente. Ele foi salvação para muitas pessoas que estavam perdidas. Ele senta na mesa com eles. Com aqueles que falaram mal de ti. Com seus inimigos. Com aquela pessoa que era um difamador seu. Aí daqui a um tempo você vai ter que sentar na mesa com ele. Só que o sermão de José é muito bom para isso, porque ele diz assim, não, fica tranquilo. Não foi culpa de vocês, não. Deus me trouxe na frente para guardar vocês com vida. Deus não arrancou a mão de mim. Deus me trouxe na frente para guardar vocês. Esse é o papel de um homem de Deus. Então você pode cantar quem não me viu passar na prova, só muda a outra parte, né? Seja provisão para outras pessoas. Nós temos que avançar, então... Não podia deixar de falar, né? Que a gente tem que avançar, né? O pastor está pregando o ano todo sobre avançar. Nós temos que avançar, mas com instrução. Como eu falei, como posso ter essa instrução? Lendo a Bíblia. A instrução que eu falei lá, que o povo recebeu no Sinai. E em Gálatas, também Paulo fala disso, das práticas religiosas, muitas vezes, que isso não substitui a fé em Cristo. Então, Edu, como que a gente faz? Irmãos, vamos pegar a Bíblia e ler. Aqui, que a gente está no Brasil, a gente tem umas 4 Bíblias em casa. Uma de estudo, uma do pregador pentecostal, uma a Bíblia do pregador. A gente acha que é tudo diferente, né? É tudo a mesma Bíblia. Umas tem estudo e tal, mas a Bíblia é a mesma. A gente tem várias versões e estão todas abertas no Salmo 91. Lá no meio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aí parece que quem está escondido é nós, né? Que a gente saiu do Altíssimo, não abre mais, a capa está dura já, tá? O meio dela está duro. Então a gente tem que fazer o quê? Pega a Bíblia e lê. Ali você vai encontrar instrução para esse deserto que a gente passa, que é uma provisão de Deus na nossa vida. Edu, então, não somos mais escravos, deixei o Egito para trás. Deixa Deus te conduzir pelo deserto. E sabe o que Deus estava tentando mostrar para os israelitas no deserto? Que ele era, primeiro, o pão da vida que descia do céu. Por isso o maná vinha do céu. Que ele era a fonte de água para eles beberem. Porque quem crê, do seu interior sairia rios de águas vivas. Quem ele era que cuidava do seu povo. No forte sol do deserto, ele trazia uma nuvem que os cobria, né, que os protegia. Da mesma forma, lemos que ele é o nosso descanso. A roupa crescia no corpo, porque da mesma forma que cuida dos lírios do campo, ele cuida de você. Tinha uma mensagem pelo deserto, que era o quê? Quem é o maná? Cristo. O que ele estava tentando ensinar para aquele povo? Gente, dependam de mim.
Eu tirei de vocês do Egito não para você só porque eu sou bonzinho. Não, foi para um propósito, para que me adorem. Para que me adorem. O deserto é pedagógico. Ele nos ensina. Nos ensina que? A não tirar os olhos de Jesus. Fixe seus olhos em Jesus. Eu tenho certeza que em situações ruins ou nas conquistas, em todas elas você vai olhar para Ele e você vai dizer: Senhor, muito obrigado. Senhor, obrigado porque o Senhor é o meu Deus e o Senhor não me abandona. Senhor, conquistei, amém, mas é do Senhor. Da mesma forma, Êxodo capítulo 40, lá no finalzinho, eles têm a entrega, né, do tabernáculo, eles terminam de construir o tabernáculo, e o que acontece? Deus vem e toma para ele. Então as nossas construções, elas devem ser dirigidas por Deus. Aquilo que o Senhor guiou da gente fazer, a gente precisa da direção de Deus também, amém? A gente precisa da direção de Deus para as nossas tomadas de decisão, para que o Senhor nos conduza. E lá no final, gente, vai ser igual no final de Apocalipse. Deus veio no Êxodo, no final, veio tabernacular com eles ali no tabernáculo, né? E no final de Apocalipse, a Bíblia diz: Deus veio tabernacular com o seu povo. A gente está chegando numa Canaã, eu tenho certeza. E o Senhor vai vir tabernacular com a gente. E esse deserto é transitório. Mas nesse deserto ele não é do diabo. Eu tenho certeza que ele é de Deus. E eu tenho certeza de que se você olhar para ele como Moisés fez, Cristo vai atentar para você. A comida pode cair do céu, a água pode sair da pedra, a roupa pode crescer no corpo, a nuvem pode te proteger de noite. Quer dizer, de dia, né? Perdão. De noite você nem vê nuvem. Ele ainda é a sua provisão e a sua direção. E ensine isso para as próximas gerações, porque o povo que entrou em Canaã não adorava mais a Deus. Ah, Edu, mas eles vão ter que ter o encontro deles. Não coloque isso na sua cabeça. É nosso papel ensiná-los. Por que você acha que a gente investe em... Que horas são? Por que você acha que a gente investe em criança, em adolescente e jovem? Porque se a igreja investir só em quem é velho, filho, a gente tem prazo de validade. A gente precisa investir em quem está chegando. Então vamos ensinar isso às próximas gerações, para aqueles que estão chegando. Eles vão entrar no Canaã às vezes antes da gente. Eles vão começar coisas grandes às vezes antes da gente. Mas e se eles não tiverem instrução? Quando as coisas grandes chegarem, eles vão voltar a adorar os deuses do Egito. Para a gente então finalizar, eu queria finalizar com a mesma pergunta que o Senhor fez para Adão, em Gênesis capítulo 3. Quando houve a queda do homem, Deus volta no jardim, certo? A Bíblia diz que Deus vinha todos os dias no jardim. Deus nunca faltou ao encontro, quem faltou ao encontro foi o homem. E aí Deus desce no jardim, a Bíblia diz que ele pergunta: Adão, ele diz, cadê você? Aí Adão faz o quê? Se esconde. Aí ele diz: Senhor, eu ouvi a sua voz e tive medo, porque estou nu. Olha o que estava acontecendo com Adão. Primeira pergunta: Adão, onde é que tu está? Está escondido por quê? Eu estou aqui, por que você está se escondendo? Aí a segunda pergunta, ele diz, ele diz, eu tive medo de você. Ouvi a sua voz, tive medo porque estou nu. Aí Deus pergunta para ele: quem te disse que você está nu? Traduzindo, quem você está ouvindo além de mim agora? Porque antes, Adão, você só ouvia a minha voz. E você já estava nu. Adão já estava nu. Só que ele só ouvia a voz de Deus. Só que agora, ele está ouvindo outra voz. Ele começa a ouvir a serpente. E daí ele começa a fugir de Deus. Aí ele começa a se esconder de Deus. Por quê? Porque agora ele tem medo de Deus. Ele não tem mais amor.
E agora ele tem medo, e agora ele quer fugir. Então eu queria finalizar com essa pergunta: quem nós estamos ouvindo? E aonde nós estamos? Deus nunca faltou no encontro. Ah, mas Adão pecou. Mesmo com Adão pecando, Deus foi atrás. Quem que faltou no encontro? Quem não foi o Adão. Então não se esconda. Não se esconda. Apareça para Deus. A última pergunta dele foi, né? Quem te disse que você está nu? Quem nós estamos ouvindo? De quem é a nossa atenção? Quem fala ao seu coração agora? Quem fala ao seu coração durante a semana? Com quem nós gastamos tempo? Eu queria que a gente ficasse de pé agora. A gente já está indo para o final. Já estamos no final, na verdade. E eu queria que agora você tivesse ali 1 minutinho, 2 minutinhos de oração. Que se essa palavra tocou ao seu coração também, que você esteja meditando nela. Agora não se preocupe com a pessoa que está do seu lado. Eu queria que você olhasse só para você e para o Senhor. Senhor Jesus, fala no nosso coração. Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor fale no nosso coração. Eu quero estar neste lugar.